Nesse canal, em comemoração ao Dia Mundial do Rádio, estamos recebendo aqui diretores das emissoras de rádio de Barreiras. Conosco, a Nina Ferreira, diretora da Rádio Comunitária 9 FM, Otacílio Monteiro da Franca Júnior, diretor proprietário da Rádio Vale do Rio Grande, e Lucas Vilas Boas, diretor da Rádio Barreiras e Transamérica. Muito bem, a gente vai conversar a respeito da questão do rádio, da importância dele. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta a Lucas Vilas Boas, da Transamérica e Rádio Barreiras. Quanto à questão da formação social, Lucas, qual seria a participação das emissoras de rádio aqui em Barreiras? Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estarmos falando aqui sobre rádio, que é um dos veículos da maior importância ainda no mundo, não só no Brasil. E para Barreiras não é diferente. E para essa formação social, eu acho que a grande contribuição do rádio é de, digamos assim, fomentar as informações e trazer essas informações da sociedade regional ou local, como a gente chama hoje, do mundo para o local. E também conseguir transmiti-las daqui da nossa cidade, da nossa região oeste da Bahia, para o mundo com as novas tecnologias. E aí eu posso até parafrasear uma ex-diretora, mas ainda também proprietária da nossa co-irmã Rádio Vale, Dona Vilanir, que em uma entrevista ainda na época de faculdade de jornalismo, ela dizia: imagine-se se todas as rádios de Barreiras hoje se calassem. O que seria de Barreiras hoje sem as emissoras de rádio, as duas FMs, as duas AMs e também a nossa co-irmã TV, sem comunicação local? Seríamos obrigados a continuar recebendo apenas as informações de Brasília, do Rio, de São Paulo e até do Amazonas. Mas hoje não. Hoje nós temos condições de estar levando informação, e a gente sabe que muitos barreirenses moram até no exterior, Estados Unidos, Holanda, Japão, e ficam sabendo de tudo que está acontecendo na nossa cidade através das rádios Vale, Nova, Transamérica e Barreiras, pelos aplicativos via internet. É isso aí. E agora vamos perguntar a Nina, né? Nina Ferreira, qual seria, na sua opinião, se a rádio ainda tem a mesma força de antigamente na questão da informação, Nina? Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. E é uma coisa que não morre nunca, né? Então a rádio, ela é um fator tão importante na nossa sociedade que cada dia ela cresce. Antigamente nós não tínhamos muitas opções, né, de comunicação. Então a rádio liderava muito, mas hoje nós temos um papel importante porque você escuta a rádio não só ligando a rádio, né, mas nos aplicativos, nas redes sociais. Então você tem como ouvir a rádio. Imagine a gente sem uma rádio, né, para nos informar, para nos comunicar, para nos dar as notícias boas, ruins, né? Então a gente fica muito bem informado com a rádio. Por quê também? Porque ela é um veículo muito rápido, né? Aconteceu qualquer coisa, assim, uma emergência, logo a gente já fica sabendo, ligou, informou. Então é muito rápido a rádio, a importância dela na nossa sociedade é muito grande e eu acredito que cada dia ela cresce muito mais. Tanto é que vai surgindo mais rádios, né? Vai surgindo mais meios de como a gente sintonizar a rádio. Então isso prova de que ela é um veículo forte e cada dia melhor e com mais potência e com mais qualidade para a nossa sociedade estar bem informada. É isso aí. Otacílio Monteiro da Franca Júnior, eu gostaria de saber de você, até uma pergunta que não está na pauta, mas eu sou do tempo, quando fazia rádio também, que a gente levava a nossa clientela, o comércio em si, oferecia o espaço da rádio a título de propaganda, né? E a gente costumava ouvir muito bem: tá bom, eu vou ajudar você. Isso mudou, Otacílio?
Ou será que as pessoas já entendem que quem ajuda é a mídia, né? Não está lá praticamente esmolando uma propaganda. Isso mudou, Tacílio? Primeiramente, aqui um abraço para você, Guto, parabéns pelo programa, o Foguinho, Lucas, e conhecido no registro como Edivar de Souza. Tive o prazer de trabalhar ao longo dos tempos, aprendeu comigo na Rádio Vale também. Nina, aqui, que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa maravilhosa, e cada um aqui representando um veículo de comunicação. Nessa questão que você está levantando sobre a mudança do pensamento do cliente em relação à publicidade veiculada em determinados veículos, se é ou não uma ajuda que o cliente oferece ao veículo, eu acredito que tenha mudado, mas ainda modestamente. Muito cliente hoje ainda acredita de que o que ele está contribuindo com o veículo é uma espécie de ajuda para o locutor que trabalha na casa, para o programa que está sendo veiculado. Então, mudou, mas modestamente. Ainda continua o fantasma dentro dos departamentos comerciais de cada emissora, a importância de mudar isso. Por quê? Porque o cliente tem que observar que o retorno do comercial que ele está investindo no rádio, obrigatoriamente tem que vir através da publicidade. Seja em rádio, TV, jornal, outdoor, qualquer tipo de mídia. Então, ele só investe esperando um retorno. Não tem ninguém que faz publicidade por filantropia. Então, a pergunta que você me fez foi respondida já. Eu estou explanando um pouco mais para poder a gente ter a ciência de como é que está o entendimento do cliente no comércio. As agências de publicidade, elas conseguem, de um determinado ponto de vista, mostrar ao cliente que ele tem que ter o resultado através da mídia. Então, quem tem mais feito esse papel do que as emissoras de rádio e a TV também, são as agências de publicidade que têm mostrado para o cliente, através de um briefing, através de uma pauta de elaboração do comercial, qual é a importância de ele estar anunciando num veículo, e que determinado veículo é esse que vai trazer o retorno para ele. Não é todo veículo que traz o retorno para qualquer tipo de cliente. Às vezes você acha que anunciar na TV vai te trazer o retorno e não traz. Por quê? Porque o teu público é um rádio AM, ou um rádio FM, ou até um jornal. Então eu acredito que modestamente mudou-se, mas houve uma ainda mudança continua. mais modesta, não é isso? Exato. Pois é. Lucas Vilas Boas, qual seria o momento mais crítico sofrido pelas rádios em Barreiras? E se você tiver oportunidade, até no Brasil. Eu diria isso quando aparecem as novas tecnologias, a televisão e tudo. Em Barreiras, você que já vem do rádio de muitos e muitos anos, o que você sentiu a respeito disso? Olha, eu acho que o rádio ele teve um momento de queda brusca, e o Tacilinho, que também é da mesma época, deve comungar com o mesmo pensamento, ali no final da década de 80, início dos anos 90. Aí alguém pode estar pensando, foi por causa da chegada da TV? Não foi por causa da chegada da TV. Pelo contrário, a TV ajudou a socorrer o mercado profissional de radialistas aqui em Barreiras e até de jornalistas, porque o rádio começou a passar por uma modificação muito grande no final da década, porque, em primeiro lugar, veio o impacto da primeira FM dentro da cidade. Porque toda vez que se inaugurou uma rádio aqui em Barreiras, aquela rádio que já estava estabelecida sofria os efeitos da novidade. O povo de Barreiras gosta da novidade. Então a Rádio Barreiras foi inaugurada em 83, pioneira nas transmissões broadcasting. Se a gente for levar em consideração, o broadcast, a Rádio Barreiras é a pioneira, mas se for levar em consideração o rádio como um serviço de som, por exemplo, a gente tem a história da Hebe, que a nossa historiadora da cidade pode contar melhor em outra oportunidade. Veio a inauguração da Rádio Vale.
onde comecei a minha história como radialista. Causou um impacto grande na parte comercial, na parte de audiência da Rádio Barreiras. Depois, com o andar do tempo, as duas dividiram ali o mercado. Veio o impacto da FM já no final da década de 80, em 1988, um impacto ainda maior. Mas o que causou um grande movimento dentro do mercado e do próprio meio rádio foi a coisa da mais regionalização dos profissionais. A Rádio Barreiras, quando foi inaugurada, ela trouxe especialistas, profissionais da área do rádio, de fora, para começar a formar os profissionais na cidade. A Rádio Vale, ela já trabalhou mais com profissionais, formando profissionais e menos profissionais de fora, aproveitando inclusive ex-funcionários da RB e, claro, formando novos profissionais, como na época eu tive a oportunidade e o prazer de ser formado lá dentro. E aí esses profissionais de fora começaram a ir embora de Barreiras. E o rádio começou a ter que ser assumido por aqueles profissionais que não sabiam nem o que era uma rádio. Eu, quando entrei numa rádio e vi o próprio Otacilinho operando, naquela época chamava sala de sonoplastia, né, Otacilinho, a operação de áudio, eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero para a minha vida. Meu pai era contra. E até hoje ele se conforma, mas era contra. Porque ele já tinha entrado antes de mim e percebido como era. Então, quem começou a tocar o rádio naquele tempo? Seu Otacinho, que não era da área de radiodifusão, e passou a ser um radiodifusor. A família dele, Otacilinho, as irmãs, a dona Vilani, a mãe. Na Rádio Barreiras, na época do fim ali da década de 80, o diretor, que a gente chama, eu, por exemplo, considero um dos papas do rádio em Barreiras, foi Gilmar Azevedo, foi embora de Barreiras. E com isso, toda uma gama de profissionais que tinham vindo de Brasília, de Goiânia, para formar a equipe da RB e que ajudou a formar parte da equipe da Rádio Vale. E com profissionais como o Gerson, que até hoje está conosco, o Gerson Carioca. Então, o rádio começou a diminuir. A TV passou por esse mesmo processo. Eu trabalhei na inauguração da TV e ela era basicamente dirigida e trabalhada com profissionais de Vitória da Conquista, de Salvador. Então, esses profissionais foram dando espaço, voltando para suas origens e dando espaço para aqueles profissionais que foram formados. E claro que essa transição causa um impacto muito grande. Aí você tocou na área tecnológica. Eu diria que a área tecnológica ela não impactou de forma negativa o rádio. Pelo contrário, positiva. Porque a gente começou a trabalhar com mídias de suporte mais duradouro, de maior qualidade. Com a internet, então, nem se fala. Por quê? Aquele tempo, uma música, para você tocar uma música nova em Barreiras, ou você ia em Brasília comprar disco, né, Otacilinho? Ou a gente lá na Rádio Barreiras, na época, tinha um escritório no Rio de Janeiro, em Brasília, que representava a rádio, e mandava em fita de rolo para nós as músicas. A RPM lançava uma música na sexta-feira, na segunda-feira a RB estava tocando em fita de rolo. Já com o advento da internet, o cara vai lançar uma música, todo mundo já tem acesso a ela na internet, pode tocar aquela música. Tem os saudosistas que choram muito, na RB, por exemplo, o pessoal chora muito a história do Jornal da Sete. Você, Guto, foi um dos editores, eu editei e apresentei o Jornal da Sete. O pessoal fala, tempo bom era o Jornal da Sete. Olha, eu não sou muito apegado ao passado, adoro recordar, mas acho que tudo tem seu tempo e sua função. Hoje o Jornal da Sete, como era, seria um jornal obsoleto, arcaico, e diria, não na forma pejorativa, mas retardado, porque hoje nós temos informações em tempo real. Hoje a gente produz um jornal, mas provavelmente durante o jornal a gente tem que estar online para ver o que está acontecendo e que mudou em relação àquilo que tu editou agora pela manhã. Então, eu fico muito nessa do pessoal tem saudades do disco de vinil. Eu não tenho um pingo de saudade. Estragava, chiava, furava. Hoje em dia você tem um MP3, o armazenamento é menor, você anda com um pendrive de 4 GB, você faz uma programação de rádio. Aquele tempo você precisava, no mínimo, de 200 discos para começar a brincadeira, né, Otacílio? E não repetir tantas músicas. Então, o impacto tecnológico hoje, eu acho que ele é mais positivo do que negativo, certo? E a mudança brusca do rádio, os movimentos que tiveram no final dos anos 80 e início dos anos 90, foi por conta dessa transição de, digamos assim, os nossos mentores profissionais voltando para suas origens e nós assumindo
os papéis de levarmos à frente esse meio de comunicação. No Brasil não foi diferente. E eu vejo que o rádio, como a Nina falou bem, o rádio não vai morrer nunca. Aquela história de quando veio a TV, o rádio ia morrer, disseram que a internet, quando chegasse, a TV ia morrer. Tem espaço para todo mundo. Agora, o que a gente percebe é que esses meios estão tendo que se adequar. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, enquanto a Rádio Barreiras e Rádio Vale estão pleiteando migrar para o FM, né, deixar o AM com seus prós e contras e virar FM, na Suécia já se está fechando as FMs e trabalhando apenas com aplicativos e rádio online. Então a gente ainda está um pouco atrasado em relação a isso. Mas a verdade é que o rádio ele não vai morrer, a TV não vai morrer, agora precisa se adequar às novas tecnologias. É isso aí. Como essa pergunta é muito importante, eu vou passar também para o Tacílio, né? Porque viveu esse momento. Nina já está numa emissora bem mais nova, né? Se bem que ela sentiu isso porque estava no métier do rádio. Agora eu gostaria de comentar aqui, que menino tu criou, hein, rapaz? Olha no que se tornou esse menino. Pois é, Tacílio, e a sua opinião sobre isso? Já que você falou em menino, eu quero esclarecer aqui para quem não conhece, que o Foguinho, carinhosamente chamado no meio de comunicação, ele só está no meio por conta de uma certa preguiça que eu tinha. Eu queria dormir, eu trabalhava no horário de 5 horas da manhã, como operador de áudio, sonoplasta, como você bem lembrou, erradamente ao longo dos tempos chamado, mas eu tinha vontade de dormir. E aí Foguinho, eu convidei ele, falei, Foguinho, vamos aprender a trabalhar no rádio ali. O pai dele já trabalhava na rádio, tudo. E aí o pai dele me disse assim, bota Foguinho para trabalhar e tal, não sei o que. Eu falei, bora Foguinho, vamos fazer sonoplastia. Aí eu jogava ele na mesa e ia dormir. E aí apareceu essa figura aí hoje, que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Mas então, a respeito dessa situação, qual a sua opinião? Em relação à questão da tecnologia, eu concordo com o Foguinho em parte. Eu acho que a obra tecnológica, ela favoreceu e favoreceu até por demais. Isso eu estou falando especificamente Barreiras. Eu não estou e nem quero entrar no assunto fora ou de uma grande capital. Mas eu acho que favoreceu e favoreceu até por demais. Por quê? Porque enquanto a tecnologia estava sendo implantada em todo o mundo, nós aqui no final da fila, a gente tinha algumas informações porque eu ouvi dizer na TV, eu ouvi dizer no rádio, eu vi num jornal e etc. Mas a gente não teve a condição de aprender a manusear essa tecnologia. Então, tanto você, quanto eu, e quanto vários, ou todos, profissionais do rádio e TV aqui em Barreiras, a gente aprendeu na experimentação. E isso deixou ao meu ponto de vista, deixou uma lacuna muito grande, que foi ter o conhecimento, pelo menos básico, de como funcionava, e para depois você ter um aproveitamento disso. Você tocou no assunto aí do Jornal das 7, que era produzido e apresentado aqui em Barreiras, e disse que era obsoleto. E que hoje ele soaria. Hoje seria. Hoje seria obsoleto. Mas é um outro ponto que a tecnologia deixou com que a gente ficasse, o profissional, ficasse um pouco para trás. Naquela época, a gente ouvia a Rádio Globo, ouvia a Rádio Tupi, ouvia a Rádio Nacional para fazer boletim, para fazer jornal. Então, o que tocava no redator-chefe meia-noite na Globo eram os boletins informativos que a gente faz hoje, de hora em hora. Então, a gente gravava, transcrevia para o texto, transcrevia o texto e apresentava o noticiário de hora em hora no rádio. Era assim que era feito. Hoje a gente tem essa condição em questão de segundos. A gente tem uma notícia hoje, manda imprimir, lê uma notícia em segundos. Então você concorda que ficou obsoleto, né? A tecnologia, ela realmente facilitou isso. Mas por que eu estou dizendo que em parte?
Porque o profissional deixou de ser mais dedicado por conta da facilidade. Então você hoje vê o profissional que ele pega qualquer tipo de notícia sem ler, sem analisar, sem buscar realmente se isso está condizendo com a nossa região e bota no ar. Agora, isso é relativo, depende da postura de cada um. É evidente. A gente sabe que tem analisando, que ter esse cuidado que você está falando. Eu estou analisando... Apurar, verificar a importância Eu estou analisando pelo geral. Eu estou analisando pelo geral. E pela grande parte. Hoje você procura profissional para trabalhar no veículo, você tem que conversar muito. Porque, inclusive, profissionais antigos têm esse eu não vou chamar de defeito, mas tem esse vício de não se esforçar muito para poder fazer. E que antigamente isso era praticamente obrigado a fazer. Você saía com um gravador de mão que era o tamanho de um bloco. E aquele bloco de cimento, que é dobrado. Você saía com um gravador daquele na rua e fazia 10, 15 reportagens. Hoje o cara sai com um aparelho de smartphone e para trazer uma gravação para o departamento de jornalismo é um certo sacrifício. Então, quer dizer, a tecnologia, enquanto facilitou por um lado, pelo outro, nessa questão especificamente, deixou alguns profissionais um pouco mais sossegado, tranquilo, acomodado com a questão. Então, eu vejo com bons olhos e sempre vou ver essa questão tecnológica, porque eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia. Eu conheço e sempre estive acompanhando, mesmo de longe, a questão do desenvolvimento tecnológico. A primeira emissora de rádio, naquela época a gente tinha uma briga ferrenha, então qualquer novidade que se botava no estúdio era uma celeuma. Então, eu troquei o microfone, botei um júri. E o Otacílio, me permite uma parte, inclusive essa reunião que está vindo agora, naquela época seria quase impossível. A concorrência era muito grande. Era um negócio impressionante. Só para abrir um parênteses dessa briga, salutar, na verdade, eu acho que não era prejudicial. Não. Quando eu fui sair da Rádio Vale, eu fui o primeiro funcionário da Rádio Vale a trabalhar na Rádio Barreiras naquele tempo. E tinha aquela história, né, Otacílio? A RO... E a RB, a Rádio do Otacílio e a Rádio do Balbino. Era. O saudoso Otacílio, o pai do Otacílio, dizia: moço, não vá não, o povo lá está num outro grau, você ainda está iniciando, você não vai aguentar ficar lá. Eu vou, seu Otacílio, eu tenho que ir porque eles me chamaram a oportunidade. Então, tinha essa rivalidade salutar, algo tipo Bahia e Vitória no futebol, Flamengo e Vasco, Inter e Grêmio, era Vale e RB. Ainda tinha uma coisa, que agora fugindo um pouquinho do assunto, mas que eu achei muito importante. Há muitos anos atrás, a Rádio Barreiras, através de Balbino, do professor João Bosco Pavão, idealizaram uma pesquisa que levou, só prospecção, levou cerca de 2 meses, né? E para você realmente fazer todos os levantamentos dos dados, durou 6 meses. Após tudo isso, aconteceu uma coisa muito interessante. Aí é que eu comecei a entender o valor do rádio. O locutor daqui falava, vamos dizer, para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e também para o interior. Eu vou revelar isso agora, que foi inédito, né? Talvez as pessoas ainda não soubessem. O resultado dessa pesquisa, que só interessava para a Rádio Barreiras, na realidade, deu um locutor praticamente de FM, de AM, um locutor musical, né? Como primeiro lugar em audiência, o de música, o outro também nessa questão. Mas o grande campeão, por incrível que pareça, 2 grandes campeões, porque aí você tem que avaliar também, se estava avaliando a FM, a Vale e a RB, embora a proposta toda, e a RB queria saber onde é que ela estava no contexto. O que aconteceu é o seguinte: os 2 locutores sertanejos, o da Vale e o da RB, que eram os campeões de audiência. Quando a gente fala em jornalismo, aquele jornalismo de início de 7 horas da manhã, que
infelizmente, hoje eu concordo, ficou obsoleto, seria obsoleto até certo ponto. Mas você não imagina a importância dele para as regiões, né, os sítios mais distantes de Barreiras, né, que a importância do rádio chegava a tal ponto que o locutor sertanejo, ao receber uma cartinha, dizia: ó, quinta-feira deixe a porteira aberta, porque fulano vai passar. Essa importância era extraordinária. Eu concordo com você, Guto, e digo o seguinte: o processo no início do rádio, vou esclarecer só uma questão aqui, que é o seguinte: a rádio pioneira inaugurada em Barreiras foi a Rádio Barreira, acho que no mês 6 ou 8 de Julho 84. De 83. 83, isso. Um ano depois, a Rádio Vale iniciou. Em documento, 1981 a Rádio Vale, 1982, 3 a Rádio Barreiras. A Rádio Vale nasceu com um propósito, que era justamente fazer isso: integrar a região para que acontecessem esse tipo de ação. Manda um recado para minha mãe que eu estou no hospital e que eu estou bem. Avisa para fulano que eu estou indo amanhã, 5 horas da manhã, que ele me espere lá na Cancela. Isso foi uma ideia de Prisco Viana, Luiz Humberto Prisco Viana, saudoso, e meu pai na época, para questão política também. Nasceu com esse propósito a Rádio Vale. A Rádio Barreiras, como tinha uma briga maior do que as rádios na época, tinha a briga política, que era de meu pai e de Baltazarino. Especificamente eram os dois pilares da política. Antagonismo puro, né? Aqui na região. Então, quando surgiu a ideia de que Otacílio ia instalar em Barreiras uma emissora de rádio, imediatamente foi tomada uma partida por um grupo daqui de Barreiras para lançar primeiro a rádio. Aí, eu me lembro na época que era Everaldo Galvão, Baltazarino, acho que Paulo Braga e algumas outras pessoas, não me recordo muito bem, estou falando nomes, mas eu não tenho a certeza de que realmente foi assim, as pessoas. E montaram a Rádio Barreiras. Eu acredito que nessa época tenha se ocorrido aí o maior bem para toda a região do Oeste Baiano. Essa briga política foi o maior favorecimento popular que Baltazarino e Otacílio podiam fazer, e fizeram sem querer. É a rivalidade salutar, né? Isso, e as coisas quando acontecem sempre tem um lado positivo, né? Parece que estão ruins, mas sempre tem um lado. Nessa época eu trabalhava, eu era recepcionista da Rádio Barreiras, né? Eu lembro assim que a gente fazia promoções, era uma caixa de geladeira cheia de cartas de fora para participar das promoções, aqueles recadinhos, as cartas que a gente recebia, eram muitas cartas. Então essa era uma coisa muito gostosa de trabalhar desse jeito. A época do antigo, mas era bom, era gostoso. Eu amava fazer aquilo. Vale ressaltar, reforçando essa proposta que o Otacílio está falando sobre os saudosos, Prisco Viana e Otacílio, que a Rádio Barreiras foi inaugurada primeiro, mas com 1000 watts, ou 1 quilo de potência. Isso. A Rádio Vale, quando chegou, já chegou com 10 quilos de potência. Ou seja, a proposta deles tinha tanto sentido e era balizada justamente pelo alcance que ela teria. Que não era Barreiras, a RB, ela alcançava aqui a cidade e Redondeza. A Rádio Vale ia muito mais longe, ou seja, 10 vezes mais potência na época. Porque o propósito da Rádio Vale era justamente esse, de atender esses recadinhos, atender essa população, prestação de serviço. E aí depois a Rádio Barreiras conseguiu, que é um processo normal que acontece, você pedir aumento de potência, isso aí conseguiu, e foi uma... Inclusive, eu me lembro, recordo como hoje, houve um desfile de transmissor. Um transmissor foi colocado em cima de um caminhão
e perambulou pelas ruas da cidade. Isso só acontece em Barreiras mesmo, Só, né? só acontece em Barreiras. Era uma carreata para um transmissor. Mas naquela época era uma coisa maravilhosa. Comercialmente isso daí surtia um efeito muito, muito bacana e tudo. Então, na questão do saudoso, que Foguinho falou aí, sobre os diretores que vieram para Rádio Barreiras, para a TV e tal. Eu, particularmente, quando eu falo de rádio antigo, eu lembro, e ele também lembra, de Mário Luiz, Sebastião Luiz da Silva. Foi, para mim, um marco na construção de profissionais aqui em Barreiras. Tivemos outros profissionais, o Luiz Antônio de Souza Freitas, eu lembro o nome de praticamente todos por completo. O Assis Diniz e tantos outros profissionais que vieram. E eu estou falando de profissional que deixaram a condição de que nós, meros cidadãos, pudessem seguir. Eu ouvi o Mário Luiz e até hoje eu aplico o que o Mário Luiz me ensinou. Foi uma escola, né? Foi a verdadeira escola do rádio. Para você ver a riqueza que Barreiras teve na formação dos radialistas dela, né? Você lembrou bem aí. Mário Luiz, eu lembrei Gilmar Azevedo. Gilmar Azevedo. Foi o implantador, né? O pioneiro que plantou a RB. Profissionais que depois, inclusive, como Osmar Ribeiro, foram trabalhar na Rádio Vale. Osmar Ribeiro começou trabalhando na Rádio Vale. E outra coisa, a respeito de Gilmar Azevedo, para mim o ato mais importante dele é que ele tirou a rádio do estúdio e colocou a rádio na rua, no meio do povo. Isso foi inédito. Era uma coisa, naquele tempo, inimaginável. Olha só a distância que a gente está dos grandes centros ainda. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente ainda está longe. Bem, o nosso tempo também não é muito longo, e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Nina, né? Nina, na questão, qual seria o papel da rádio, da sua emissora principalmente, está limitada em seu bairro por ser uma emissora comunitária, qual seria como é que ela funciona, qual o procedimento com relação às questões religiosas? Eu, quando cheguei, né, eu amo fazer rádio, né, eu acho que quando eu nasci na barriga da minha mãe, eu já amava rádio. Então, eu sou apaixonada desde criança, assim, desde adolescente, que eu ficava no pé do rádio para ouvir o locutor falar, para ver aquele locutor que eu amava, o que era que ele ia dizer, como é que foi o dia dele. E quando eu cheguei em Barreiras, 95, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ser convidada para trabalhar na Rádio Barreiras. Eu, na verdade, eu tinha um trabalho, as pessoas não queriam que eu saísse, eu era secretária de um escritório de fazendas, e as pessoas, a minha, como é que se diz? A minha chefe, né, dobrou o salário para eu não sair. Mas aí eu tinha uma amiga que trabalhava lá, a Zilmar, a Sandra, trabalhava com Balbino, e disse, tem uma vaga lá. Eu fui, mas eu gostei demais. Eu disse, não, eu vou ganhar menos. Eu fui ganhando menos, porque eu queria estar na rádio, né? Então, eu comecei na recepção, depois comecei a amar, ver o comercial, ver as pessoas. Viver o momento do rádio, né? Então, eu cresci, né? Ali foi uma escola, então eu sou apaixonada pelo meio de comunicação, e eu sempre digo que Rádio Barreiras foi uma escola. Eu até hoje sou apaixonada pela Rádio Barreiras, tenho um carinho muito grande, porque foi ali que eu aprendi tudo que sei hoje. Aí comecei e ajudava as pessoas ali na recepção. Depois eu vi a necessidade de vender, porque eu era uma pessoa muito comunicativa, eu tratava as pessoas muito bem, as pessoas gostavam muito de mim. Sim, ainda sou. E aí eu vi a necessidade, fiz uma venda excelente. Aí, quando eu fiz uma venda muito boa, digo, agora eu não saio mais daqui. Aí fiquei, né, trabalhei muito tempo na rádio, departamento comercial, depois líder FM, Rádio Barreiras. Eu assumia a parte lá comercial e gostava muito do que fazia. Depois eu montei minha agência, saí.
Mas, da Nina... rádio, e aí fui para a Nova, né? Por quê? Porque eu não sei viver fora da rádio. Eu não gosto, sabe? Outras oportunidades podem surgir, mas a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, e eu gosto de rádio. Aí foi quando eu vi que a Nova FM estava praticamente sem locutor, a rádio estava parada, assim, quase sem locutor. Eu disse, ei, vou para aí, vou ajudar vocês. Não quero salário não, vou só ajudar mesmo. Por ser uma rádio comunitária, ela tem suas limitações, aí fui, mudei toda a programação, a maioria da programação, e o que acontece? Tinham 2 programas católicos. Aí eu disse, gente, por que 2 programas católicos e não gospel? Não é? Então, o que é que você vê? Você vê que o maior veículo hoje de TV chama-se Rede Globo, e você liga a TV, horário nobre, está lá, cantor gospel, né? Então, por que não programa gospel? Se não só a nossa cidade, mas o mundo todo tem uma quantidade imensa de igreja de pessoas evangélicas. Aí eu falei, vamos fazer um programa gospel. Foi uma confusão, mas eu disse, eu vou enfrentar. Deu certo, né? Eu fiz o Gospel Dance, que é um programa bem legal, com mais musical, não tem muita... aquelas, né, muita fala não, muita música, muita animação. Aí tem um programa do padre. Eu tenho interesse em colocar um programa espírita também, porque é o que eu me identifico. Tem né? 2 ou 3 grandes centros aqui. E a gente não faz porque a gente faz rádio não o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que é que atrai as pessoas. Né? Então, a Nova FM hoje não e sempre, ela é uma rádio comunitária, ela tem suas limitações, mas também é uma rádio muito boa. Por quê? Porque as limitações em algumas coisas, mas abre um leque muito grande para as pessoas terem a oportunidade de falar. Nós temos programas ao vivo com os artistas da terra, toda sexta-feira. O pessoal passa lá 2 horas no estúdio tocando. Né? Nós temos uma programação bem diversificada. Agora está o Rui Mesquita, né, fazendo um programa de entrevistas. Então, assim, a rádio é bem mesclada e o papel dela é muito importante. Por quê? Porque a gente tem aquela limitação, entre aspas, mas abre um leque muito grande para quem precisa falar. A pessoa quer uma entrevista, o espaço está lá. A pessoa quer divulgar alguma coisa, uma utilidade pública. A gente tem todo o espaço e a gente toca todo o estilo musical também, né? Porque eu acho importante, a rádio tem que tocar tudo, gospel, a gente toca funk, toca todos os estilos, MPB. A gente faz uma mesclagem de tudo que as pessoas gostam para agradar todo mundo. Nossa programação hoje agrada da criança ao idoso. Nossa programação é assim. Então, a rádio está lá à disposição de todos que precisarem, né? Porque a rádio é do povo, né? Da comunidade, e a gente sempre dá espaço para que eles precisarem lá. Eu tenho certeza que as 2 emissoras co-irmãs, hoje co-irmãs de verdade, a gente falava no ar assim só por uma questão política, né? Mas agora existe, a gente cresceu junto no rádio e lutou junto no rádio. Eu acredito que nessas questões religiosas, todas as 2 levam mais ou menos a mesma linha, não é isso? Co-irmã, sempre fomos desde o nascimento. Foi o que eu disse aqui. O maior bem que fizeram na época foi criar as 2 emissoras de rádio. Então, de lá para cá, cada um defende seu espaço. Só um pequeno ponto em relação a isso aqui. Chegamos a uma conclusão de que cada um tem seu espaço. A Rádio Barreiras, uma hora está com mais audiência, a Rádio Vale, uma hora está com mais audiência, a Líder tem o espaço dela, a Transamérica hoje. Para mim, continua sendo Líder. Rádio Líder FM 97,7. A Nova FM, e ela cada é a líder, um... né? Querer ou não querer, ela é a líder. Eu não sei, aí precisaríamos de um estudo de pesquisa aqui para poder estabelecer isso. Então, o que eu quero dizer é que cada uma tem seu espaço. Alguns momentos mais para um e outros momentos menos. Mas o público da Barreiras sempre vai ouvir a Rádio Barreiras. O público da Rádio Vale sempre vai ouvir a Rádio Vale. E de todas as outras são assim. Na questão religiosa, eu tenho um pensamento aqui comigo. Futebol, religião e política, quem está de fora, pouco se discute.
Mas eu vejo que o rádio, principalmente o rádio, tem sido a principal ferramenta de interesse religioso. Por quê? Porque o rádio é quem abraça a grande massa. Então, o religioso, independente qual seja ele, católico, evangélico, ou espírita, o que for, enxergam isso claramente e se utilizam desse meio para que consiga levar suas mensagens. O rádio proporciona isso somente. A condição que o rádio entrega é a relação da religião com a massa. É a única coisa que o rádio faz. É a importância que o rádio tem. Quem valoriza isso é o religioso, é o político, é o comerciante, e são todas as outras classes que valorizam o rádio através disso. Nós só fazemos o nosso papel, nós só estamos ali, nós somos somente o veículo. Positivo. Então, essa é a opinião que eu tenho sobre essa questão religiosa. E Lucas, você concorda com isso? Quer fazer algum comentário a respeito disso? Não, acho que os meninos resumiram bem. Todas as rádios aqui dão espaço a todas as religiões, independente de qual ela seja, inclusive daqueles que também não têm religião. O espaço deles é garantido, afinal de contas, é como o Tassilinho falou bem. O rádio, ele só intermedia. Se o Tassilinho é católico, agnóstico, umbandista, isso é o Tassílio pessoa física. Agora, a pessoa jurídica hoje, rádio, diretor, inclusive como proprietário, eu sei que ele abre espaço para todos. Na Rádio Barreiras também não é diferente. Há o noticiário, há a entrevista, há aqueles que têm programas. Na Rádio Barreiras, por exemplo, hoje, além de tudo, nós temos também o espaço do bispo, garantido todos os dias, de segunda a sábado, às 5 para 6 da tarde. As outras religiões também têm os espaços dela? Tem. Agora, sempre vai ter quem vai reclamar, que acha que tem menos, que acha que poderia ter mais. Mas aí já é relativo, aí já é conforme a condição de cada um e das possibilidades da própria emissora também, que se ela for... Hoje a gente sabe que existem redes de rádio de determinadas religiões. Então, se você for para esse viés, você acaba fugindo do seu original, da sua proposta, que é uma rádio comercial, que precisa se vender para sobreviver, e que se ela for abrir espaço para todos e de forma igualitária, vai ficar difícil. Mas eu acho que isso hoje, como os meninos falaram, tem garantia em todas as emissoras aqui, nas 4 emissoras basicamente temos. Como última pergunta, que seria para os 3 a mesma coisa, de que forma as emissoras de rádio influenciam, principalmente na cultura barreirense? Vou dar oportunidade a Nina Fernandes para responder essa pergunta, que é Nina Ferreira. Que eu gostaria de ser Fernandes, família Fernandes aqui é muito chique. E musical, né? E musical. Extremamente musical, né? Pois é. Mas, Nina, na sua opinião, hoje, qual seria então a influência das rádios na nossa cultura? Porque a gente sabe que cultura barreirense, a história barreirense morrendo, existe um compromisso, talvez, da televisão, de todas as rádios, de fazer um resgate histórico disso, né? E qual seria a mesma influência da rádio, ou como você está vendo essa coisa? Da cultura, principalmente. A cultura, né? O que é que eu vejo, né? Eu vejo... A rádio é muito importante para a nossa cultura, porque está sempre nos informando, né? Mas, em termo musical, eu estou sendo sincera, deixa muito a desejar. Assim, por quê? Mas não é, se fosse fazer uma rádio para nos agradar, né, tipo agradar a Nina, seria de um jeito. Então, o que é que a gente faz hoje? A gente tem que agradar a todos. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo que nossa rádio, as rádios, de um modo geral aqui, não só aqui, em muitos lugares também eu percebo, que não tocam muita música de qualidade. As nossas músicas boas estão praticamente morrendo. Estão morrendo.
Então, assim, se você quiser ouvir uma música muito boa, um flashback, você tem que desligar o rádio, infelizmente. Lucas tem um programa, né, na Transamérica, um programa que eu amo de paixão, um programa excelente, mas que, às vezes, até o patrocinador é complicado. Por quê? Porque ele anunciar naquele programa, talvez ele não vai ter o retorno, o pessoal escuta, mas o povo gosta de sertanejo, do arrocha, a sofrência, e aí a nossa cultura musical está indo embora. Eu sinto muita falta disso. Nesse caso, você concorda que as rádios estão acompanhando o modismo da época, não é isso? É rádio, TV, tudo, né? Então, assim, você vê um horário nobre na TV, um determinado cantor que eu tenho que mudar porque chora demais. Então, assim, eu tenho uma filha de 18 anos que ela é apaixonada por Maria Gadu, por Ana Carolina. Ela gosta de músicas de qualidade, tanto é que ela faz um programa na Nova e ela procura tocar ela só toca muita música, ela toca a sofrência, ela toca o que o povo gosta, mas ela agrada também esse público que gosta da música de qualidade. Então eu percebo que as rádios deveriam tocar, né? Mesmo assim, não fazer um programa específico, mas deveriam tocar na programação normal. Tipo, hora do flashback, minuto do flashback, tocar alguma coisa assim para a gente recordar. Porque rádio é isso, rádio é você estar em família, ouvindo a criança ali, você toca uma música de criança para criança, porque eu vejo lá, nós temos muitos áudios de criança pedindo música, mandando alô. Então você percebe que rádio é família, é o pai, é a mãe, é o filho, é a avó. Então você tem que agradar todo mundo. Né? Tem que agradar todo mundo. Lucas, sua opinião da influência da rádio na cultura? Claro que não só musical, né? Eu penso assim também em dar oportunidade aos artistas locais, né? Olha, as rádios que a gente trabalha hoje, elas sempre garantiu esse espaço da cultura. O grande problema de Barreiras hoje não estão nas rádios, estão no povo. A população barreirense se deixou sufocar com o passar do tempo, por culturas vindas de fora, e se deixou contaminar por essas culturas hoje, que não são culturas da cidade de Barreiras, da região oeste, da Bahia. Eu cheguei aqui no início da década de 80, e eu era fascinado com as festas, com as manifestações culturais. Os cantores, então, nem se fala. Eu peguei Festival da Canção Barreirense, a gente tem um disquinho de vinil, que foi o último gravado, né, na época ainda, com Bosco Fernandes, com Randesmar, com o pessoal da banda Brilho. Isso tudo a gente via nos anos 80, e olha que mal tinha rádio aqui. Hoje você tem um festival de canção? Você não tem um festival de canção. Aquele tempo se tinha grupos de teatro, manifestações de poesia, tínhamos as festas tradicionais do São João. Você veja que São João é o padroeiro de Barreiras, uma cidade que tem uma diversidade religiosa muito grande, mas que se não fosse a Igreja Católica com as quermesses e festas, ninguém nem lembraria, só acharia bom porque é um feriado municipal e todo mundo fica de folga. Hoje eu conversava isso com a historiadora Inês Pita, eu sou um apaixonado pela história de Barreiras, apesar de não ser barreirense de nascença, sou brasiliense, mas hoje eu me sinto baiano, minha família, meus 2 filhos são baianos, de coração e com muita alegria. Mas eu conversava com a professora Inês, eu fiz um trabalho de pesquisa na minha graduação e na minha pós-graduação de jornalismo sobre a história de Barreiras. Eu perdi bolsas de estudo, financiamento de pesquisa para minha graduação, até para institutos internacionais, para fazer pesquisa sobre Barreiras, porque eu devo muito a Barreiras. Eu profissionalmente devo a Barreiras, eu intelectualmente devo a Barreiras, eu família, eu devo a Barreiras, construí minha família, vivo em Barreiras, não admito que ninguém fale mal de Barreiras. Mas eu trocava ideias com a professora Inês Pita na época. Por exemplo, Barreiras tinha aquelas festas das fogueiras de São João, que não era armar só a fogueira e botar fogo, era aquela árvore cheia de presentes, digamos assim, dinheiro, cana-de-açúcar, biscoito. Barreiras não tem. Barreiras tinha, na época, um Nazaro, que não é o que tem acontecido nos últimos anos, que o pessoal tem tentado manter, mas era realmente um Nazaro,
E nessas pesquisas eu vi várias e várias outras manifestações culturais que Barreiras tinha. Mas com o passar do tempo, parece que Barreiras quis tirar essas vestes e botar vestes dos grandes centros, de outras regiões. Nada contra, eu acho que Barreiras ela é, como diria um amigo jornalista nosso, cosmopolita. Ela é cosmopolita, ela é diversificada. Mas aceitamos as outras culturas, mas não poderíamos deixar as nossas, e eu quando digo nossas, eu me sinto parte de Barreiras. A gente não poderia deixar. Tanto que você veja, o carnaval barreirense, aquele carnaval que é feito ali na Praça Landulfo Alves, hoje para os saudosistas e para os que ainda são lutadores pela manifestação cultural de Barreiras, é o melhor carnaval. Porque não é aquele carnaval só do bloco de cordas com trio cantor famoso. É a bandinha de metais da Filarmônica de Barreiras, da Filarmônica de Angical, que toca aquelas marchinhas onde do seu filho a seu avô todos curtem. A gente hoje não... mas as rádios não dão espaço. O espaço ele vai ser dado conforme a demanda. Como não há demanda, o que é que nós podemos fazer? Atender ao que a Nina falou. O ouvinte quer ouvir o que é da época, o que é do momento. A gente lá, tanto a AM como a FM, a gente apoia os cantores regionais. Nós tocamos Baião de Dois, nós tocamos Farol de Fusca, nós tocamos o Toninho e Cia, essa turma toda aqui da região, não só de Barreiras. Mas veja, são os poucos movimentos que a gente ainda tem, por isso a Nina lembrou bem, musical. Mas os outros não tem, porque ainda são muito tímidos, não tem o apoio dos poderes públicos, que toda eleição a gente ouve falar, vamos apoiar as manifestações culturais, as grandes festas, não sei o quê, mas a gente não vê. A gente não percebe. Agora, o rádio, quando ele for provocado, ele tiver o que cobrir, ele vai cobrir. Um recital de poesia, como a própria UFOB andou fazendo os sarais no Trapiche, né? A gente apoia, vamos ouvir a diretora da UFOB falando desses tipo café filosóficos que tem hoje nas grandes capitais. Eles estão fazendo, a gente dá espaço para se divulgar. Nós temos a agenda cultural nas duas emissoras, nós temos os espaços de entrevista para divulgar isso. Agora, é preciso que aconteça. E o que a gente percebe, na verdade, Guto e colegas, é que a cidade parou nesse ponto. E parou e está se esquecendo. Se não for os mais antigos para poder passar para nós, e nós tentarmos de alguma maneira registrar e deixar para os nossos filhos, as pessoas não vão saber das fogueiras, não vão saber dos nazários, não vão saber dos blocos tradicionais, não vão saber que Barreiras no carnaval tinha carros alegóricos. Não vai saber. Eu acho que a gente devia aproveitar esse momento, então, para fazer um pacto entre as três emissoras. Vamos resgatar essa história, né? Otacílio, essa questão da cultura, veja bem, existe problemas diferenciados entre as três emissoras, até por uma questão comercial. A Rádio Vale, apesar de hoje ser muito mais noticiosa do que musical, até por uma tendência natural, né? Não é o caso de Lucas Vilas Boas, que tem duas emissoras, pode fazer essa mescla, e ela vai ter que está mais ou menos no mesmo patamar seu. Mas, como a gente disse, não é só música, né? Eu acho que existe também um compromisso, com certeza, da Rádio Vale, desse resgate de cultura histórica. O que você está fazendo a esse respeito? Você já disse aí que eu não toco muita música. A música que eu toco ainda é sertanejo. E muito pouco eu tenho espaço na rádio para tocar MPB, por exemplo. Eu não toco MPB por questão da demanda, somente isso. O povo gosta, o povo daqui de Barreiras aprendeu, eu não sei por que aprendeu a gostar desse sertanejo universitário, e a rocha, e etc, e etc. Particularmente, eu acho que é uma degradação da família esse tipo de música que se apresenta hoje. Então, eu procuro não entrar nesse mérito aí. A minha emissora é uma emissora jornalística. Eu tenho 19 horas no ar, 17 é de jornalismo. E de diversas áreas. Na questão do que a Rádio Vale está fazendo
sobre a questão da cultura. Eu vou citar um início da palavra de Lucas aqui, de Foguinho, que ele disse que a culpa é do povo. Em parte eu concordo com você, mas a maioria da parte eu discordo, pelo seguinte fato: se o povo tem acesso, ele segue. Se o povo tem a condição, ele também tem. Quando isso é tirado da população, ele não tem para qual caminho seguir, a não ser enveredar, para qualquer lado que seja. Eu culpo o político. Porque quem tirou isso da população foi a briga política, a questão de querer permanecer no poder. De 1986 para cá, Barreiras sofre e sofreu um atraso na questão do desenvolvimento da cidade. Observe você que... Qual é o cartão postal que Barreiras tem? Os buracos. Qual é a grande construção que Barreiras fez? Dizíamos aqui antigamente que a ponte Ciro Pedrosa era um marco em Barreiras. E realmente foi. Como a ponte de madeira que cedeu lugar para a ponte Ciro Pedrosa, era o marco. O ginásio de esportes Baltazarino, a Casa da Cultura, o Estádio Geraldão. Então tudo isso daí são os marcos que Barreiras tem. E que todos eles foram construídos de 1986 para trás, com exceção da ponte. Então, como é que quer que um povo, que uma população tenha cultura, se não tem educação, se o poder público não demonstra isso? O que é que o poder público mostra? Que a rua dele tem buraco, que não tem energia, que não tem água, e que tem assaltante, e que tem tudo de ruim, menos onde se espelhar. Então, nesse ponto aí, eu não posso culpar a população, porque a população, ela não tem opção. Se ela tivesse aqui, se Barreiras tivesse uma Casa da Cultura, para que pudesse acontecer os festivais da canção de Barreiras, que nós tivemos aqui grandes nomes, que foram lançados inclusive nacionalmente. Nós temos aí o Saulinho Fernandes agora, Gessé, daqui de Bom Jesus da Lapa, Martiniano, Bosco, tantas outras pessoas. Nós temos músicas cantadas por grandes artistas nacional. Mas a parte da população cai justamente nisso. Naquela época não tinha Casa da Cultura, se fazia no Padre Vieira, no meio da quadra. Então, claro, a população não é a culpada sozinha, eu não quis dizer isso. Mas você pode ter certeza que aquele jargão é bem claro. O poder emana do povo. E se tem a manifestação, em cima da tapera, debaixo da árvore, vai acontecer alguma coisa. Mas você não pode esquecer nesse momento, você não pode esquecer nesse momento que para a realização do Festival da Canção Barreirense, a prefeitura cedia o Estádio Geraldão, por exemplo, e ajudava, contribuía com algum dinheiro, com questão de limpeza, etc., para poder realizar o Festival da Canção Barreirense. Hoje, você vai na prefeitura para a realização de um evento cultural, você não sabe com quem falar. Não existe uma pessoa responsável para essa finalidade. Até pouco tempo aí agora, se eu não me engano, o Fernando Machado, que trabalhava na questão de esportes, da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura. Então, se Barreiras tem uma Secretaria de Lazer, Esporte e Cultura, é mais que necessário que esse secretário vá lá na sua rádio, vá na minha rádio, vá na sua rádio, brigar
pelo direito do povo. Não é criar condição política para favorecer prefeito, não. Então, essa é o meu levante. Por isso que a Rádio Vale, ela se tornou jornalística, para a gente poder aprofundar cada vez mais nesse tipo de pensamento. Porque na hora que o povo quiser, você sabe, Foguinho, tanto eu e quanto outros profissionais da época, a Nina está aqui agora começando na parte de administrar a rádio, que eu sempre vejo você como uma parte comercial, mas administrativamente falando do rádio, eu tô torcendo para que você no futuro tenha condição de debater mais. Eu só preciso de oportunidade, mas amo, viu? Amo e sei fazer. E forçar mais o que a gente está discutindo. Então, tanto na sua rádio quanto na minha rádio, é necessário que a gente brigue, independente de quem quer que esteja no poder. Por quê? É simples. O prefeito entra e em 4 anos ele permanece ou sai. Você, nós temos 36 anos de rádio. Muito bem. Otacílio, essas questões, é claro, vocês têm até toda a oportunidade do rádio de levantá-las diariamente, né? O que a gente está aqui, sem fugir do momento, a gente está aqui fazendo uma homenagem ao rádio, mostrando como foi feito, contando essa história, lembrando, inclusive, da REB, da Rádio Educadora de Barreiras, de seus grandes profissionais e de uma proposta cultural até de Dr. Seabra sobre isso. Bem, como o nosso tempo é muito pequeno, vamos às nossas despedidas, agradecendo a participação de todos. Nina, é com você. Obrigada, Guto. Obrigada a todos vocês. E estou sempre à disposição. Quando precisar, é só chamar. Muito obrigada. Otacílio. Prazer, Guto. Prazer estar com você aqui esse pouco tempo, Foguinho, Nina. Em nome da professora Maria Evelane Ribeiro da Franca, minha mãe, meu pai Otacílio Monteiro da Franca, os profissionais do rádio que trabalham comigo, que trabalham nas outras emissoras, eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade dada e que aguardo uma oportunidade mais breve possível para que a gente possa debater mais sobre a questão rádio, sobre as questões sociais da nossa cidade e que a gente possa implantar na cabeça da sociedade um caminho melhor para que possamos, evidentemente, viver em uma cidade mais tranquila, mais calma, mais pacífica e com um pouco mais de harmonia. Lucas. Agradecer você, Guto, toda a equipe da TV Câmara, a oportunidade de estar com esses 2 grandes companheiros do rádio, o Otacilinho, eu sempre digo, estou no rádio principalmente por causa dele, da família dele, principalmente dele que me deu a oportunidade de estar hoje no rádio. Talvez eu não estaria aqui conversando sobre rádio se não fosse ele. Então é muito oportuna essa condição de nós estarmos assim. O dia a dia nos ocupa muito e a gente se encontra muito pouco. Então, muito bom. Parabenizar a TV Câmara por essas iniciativas. Já acho que é a 3ª vez que eu participo da programação da TV Câmara falando de rádio. É sempre muito bom. Agradecer a todos e desejar a todos muito trabalho. Muito obrigado a participação de vocês. Acredito que foi muito produtiva, principalmente. Então, até a próxima edição.